Abra a Bíblia em Mateus capítulo 22, verso de número 23. O tema do texto é acerca da ressurreição dos mortos. Mateus 22, 23, a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram, ou que todos casaram com ela? Jesus respondendo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Olhe para mim, preste muita atenção no que eu vou ministrar para você nessa noite. Nós acabamos de ler um texto muito interessante. Os saduceus eram uma seita religiosa composta por judeus ricos e influentes em Jerusalém. Eram pessoas da alta sociedade, não eram homens iletrados, eram homens instruídos na palavra, instruídos em algum conhecimento. E eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta: Jesus, esteve entre nós uma mulher que casou-se com um homem, e na lei de Moisés diz que quando esse homem casa com essa mulher e ele morre, não tendo descendente, não tendo filhos, é preciso passar a mulher para o outro irmão mais velho. Só que no nosso meio teve uma mulher que casou com um irmão, ele morreu. Casou com o segundo, ele morreu. Casou com o terceiro, ele morreu. Casou com o quarto, morreu. Meu Deus do céu. Casou com o quinto, morreu. Casou com o sexto, morreu. Casou com o sétimo, morreu. Meu Deus, essa é uma viúva negra mesmo. Essa é uma viúva negra. Porém, a mulher também morreu. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí eles disseram assim para Jesus. Queriam pegar Jesus. Ó Jesus, e agora? Na ressurreição, qual dos 7 vai ser a mulher dela? Jesus, sabendo, disse para eles uma frase muito importante: vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras. Jesus está dizendo que eles não sabem a resposta, ou sabem, e não queria dizer, mas Jesus dizendo assim: olha, o que falta para vocês é conhecimento bíblico, o que falta para vocês é conhecimento da palavra. Vocês estão incorrendo em uma pergunta que é idiota, que é imbecil. Essa pergunta está escrita na Bíblia. O problema é que vocês não querem estudar a Bíblia. O problema é que vocês não querem adquirir conhecimento. É a mesma coisa daqueles crentes de igreja que chegam para o pastor e falam assim: pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado fumar? É umas perguntas que, se a pessoa lesse a Bíblia, ela não fazia. Você está aí, irmão?
Pastor, é pecado viver amasiado? Pastor, é pecado fazer sexo antes do casamento? Então, são perguntas que, se você estudasse a Bíblia, não faria. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para ele: olha, vocês não conhecem as Escrituras, por isso vocês estão errando. Por isso vocês estão caindo num erro grosseiro, fazendo uma pergunta dessa. Entenda uma coisa nessa noite, irmão: a falta de conhecimento induz ao erro. A falta de conhecimento nos leva a errar, a perder. A Bíblia de Jesus está dizendo que essas pessoas estão entrando num erro muito grave. Por quê? Porque não conhece a doutrina. Não conhece o quê? Talvez você nem saiba o que seja a doutrina. Mas o que Jesus está dizendo é assim: olha, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Bíblia tem doutrina. A advocacia tem uma doutrina, o Conselho Regional de Medicina tem doutrina. É um conjunto de leis, de ordem, de coisas que precisam ser aplicadas. Por que as pessoas erram, pastor? Porque elas não têm conhecimento. O conhecimento induz ao erro. A falta de conhecimento traz destruição. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso número 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a falta do conhecimento traz destruição. Quantas pessoas têm se autodestruído? Quantos pastores têm se autodestruído? Quantas pessoas têm se autodestruído fazendo coisas erradas e não porque não conhecem, não sabem o que está fazendo? Então, põe amor nas minhas palavras. A falta de conhecimento induz o erro. A falta de conhecimento traz destruição. A falta de conhecimento traz desespero e ansiedade. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso número 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A falta de conhecimento traz desespero e ansiedade. Você precisa conhecer o seu Deus. A falta de conhecimento traz sofrimento. Porque tem muita gente que sofre porque não possui fundamento consistente, não tem conhecimento bíblico da palavra. Sofre porque a mente está cauterizada. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, você precisa renovar a sua mente com a palavra. Tem gente que sofre porque busca resposta em todos os lugares, menos em Deus, menos na palavra. Não segue os exemplos da Bíblia, sabe por quê? Porque não busca conhecimento, não lê a palavra. Tem gente que sofre porque não aceita o trabalhar de Deus na sua vida. Porque tem que ser do seu jeito, tem que ser da sua hora, tem que ser no tempo que você quer e na hora que você quer. Sabe por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. E o ser humano tem uma tendência de querer dominar, ter controle das coisas nas suas mãos. E eu estou aqui para dizer algo para você: não é você quem governa a sua vida, não é você quem dita as regras, não é você quem dita as normas. Quem dirige e controla toda a sua vida, a minha vida, a nossa vida, o universo é o Senhor. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Ele é Deus, Ele é Deus. Einstein não conseguiu provar. Os cientistas não conseguem provar. Eles vão na ciência, vão, até chegar a um ponto que eles dizem: alguém teve que fazer isso. Esse é Deus. Então, pastor, a Bíblia diz que a falta de conhecimento te separa de Deus. O fato de você vir à igreja não te aproxima de Deus. O fato de você assistir um culto, irmão, não é suficiente para trazer Deus para você. Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso número 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Paulo está dizendo que a ignorância te separa de Deus. Não estamos falando de ignorância, da pessoa ser bruta, sem educação, mal educada, não. É não ter conhecimento. Nós gostamos de postar no Facebook: não fale para Deus o tamanho dos teus problemas. Fale para os seus problemas o tamanho do seu. Não é isso que você posta? Não é isso que você posta?
Porque só fica firme quem tem a palavra no coração. Só não peca quem tem a palavra no coração. Olha o que o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vivemos um tempo em que a igreja está rasa demais. Uma igreja rasa, sem raízes. Uma igreja que não ora. Uma igreja que não lê Bíblia. Uma igreja que não jejua. Uma igreja que não tem conhecimento da palavra. Falta conhecimento. Agora temos uma igreja que não lê Bíblia, que não estuda, que não vai para o instituto, que não sabe o que é doutrina, que não sabe o que é a ressurreição dos mortos, que não sabe que a Torá tem 613 mandamentos e não 10. Não sabe, que não sabe que Jesus batizou todo mundo, sabe, no Mar Vermelho. Não sabe. Não sabe que o tabernáculo aponta para Cristo. Não sabe que a porta do tabernáculo aponta para o sol. Porque Jesus é o sol da manhã. Mas sabe contar o capítulo da novela de ontem. Então, irmãos, a falta de conhecimento, ela te separa de Deus. Porque Deus é a palavra. Porque Deus é a Bíblia. Conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, é alcançar a libertação. E libertação não é para ímpio. Libertação não é para quem não conhece Deus. Libertação é para crente. Quando Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, ei, vocês conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus só faz sentido na mente de quem já conhece a Cristo. Para um ímpio é loucura um homem ficar na barriga de um peixe 3 dias. Para o ímpio é loucura um homem jogar um prato de sal no mar e o mar transformar a água amarga em doce. Para um ímpio é impossível um homem tocar um cajado no mar e ele se abrir. Mas a Bíblia diz que para o ímpio a palavra de Deus é loucura, mas para aqueles que creem nela, ela é poder, ela é transformação, ela é salvação, ela é libertação. Aleluia! Oh Espírito Santo! Conhecer a palavra é alcançar a libertação. Escuta o que eu vou dizer para você nessa noite. Pare de buscar a Deus por aquilo que Ele pode te dar, e comece a buscar a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. Agora tem muita gente que está sem vontade de conhecer a Bíblia. Tem muita gente que, sabe, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer estudar a palavra, quer ficar vindo no culto de quinta e domingo. Irmão, escuta, eu vou te falar, campanha é bom, é maravilhosa, mas não muda a vida de ninguém. Então, pastor, para que eu faço campanha? Para você vir ao culto, agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu. Pastor, então para que eu vou no culto de domingo? Porque domingo, irmão, é o dia do Senhor. E é o dia de crente, está na igreja. O que rouba essa vontade então? Esse ânimo de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus através da sua palavra? Primeiro, ocupação excessiva. Tem gente ocupada demais para ter tempo para Deus. Tem gente que está ocupado demais para ter tempo para orar, para ler Bíblia. Tem 2 irmãs na Bíblia, Marta e Maria. Jesus chega na casa delas. Irmão, se Jesus chega na minha casa, eu paro de fazer o que eu estou fazendo na hora. Agora, Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta não para de fazer as coisas. Marta não se aquieta aos pés de Jesus. Marta fica limpando casa, lavando louça, e arruma coisa para aqui e coisa para lá, e ainda reclama. Jesus aí, ó, Maria não faz nada. Só eu que trabalho nessa casa. Tem gente que está assim, irmão. Só eu que trabalho nessa casa, só eu que faço isso, só eu que faço isso, só eu. Mas esquece de fazer o que é mais necessário, o que é mais importante: ter um tempo com Deus. Ter um tempo com Deus. Fala Jesus com Maria. Jesus fala assim: ei Marta, perdoe minha filha, mas Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte.
Sabe por que você anda ansioso, preocupado com o seu dia? Ansioso, preocupado, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo, porque está ansioso, você deveria estar aos pés dele. Vou falar de novo, você está entendendo? Você está ansioso porque você não conhece o seu futuro. Você não conhece o seu futuro porque você não conversa com aquele que conhece o seu futuro. Porque se você conversasse com ele, você saberia que tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ocupação excessiva. WhatsApp é bom, irmãos. Instagram é bom. Facebook é bom. Orkut também é. Quem tem Orkut aí? Orkut já passou. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que a palavra dele não passa, permanece para sempre. Daqui um dia Facebook passa. Daqui uns dias essas coisas passam. Pare de se ocupar. Eu não estou falando, irmão, de você parar de uma vez. Eu estou falando para você parar de se ocupar excessivamente com algumas coisas. Cuidado pelas coisas do mundo e as riquezas. Irmão, cuidado com as coisas deste mundo. Olha o que diz Mateus capítulo 13:22. E o que foi semeado, a palavra entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera. Agora, tem gente que troca Deus pelas riquezas do mundo. Tem gente que troca Deus por empresas. Tem gente que troca Deus por balada. Troca Deus por coisas dessa vida. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A Bíblia diz que o mundo passa e os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai fazer algo na sua casa. Aleluia. Não ame mais o mundo do que a Deus. E última coisa, que rouba essa vontade, esse ânimo de conhecer a palavra de Deus. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Tem gente que está na igreja, irmão, mas está cego. Está cego. Mateus capítulo 15, verso 14, diz assim, ó: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Tem gente na igreja, irmão, que não consegue dominar a vida financeira dele e quer ajudar e quer controlar do outro. Tem gente que não consegue sustentar o casamento e quer sustentar o do outro. Tem gente que está na igreja, mas não está enxergando. Irmão, o diabo, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, que o diabo cega o entendimento das pessoas. A cegueira espiritual tem levado muitos crentes a ficarem frios. Daqui um pouquinho não ler Bíblia é normal. Daqui um pouquinho não jejuar mais é normal. Daqui um pouquinho não servir mais é normal. E aí, irmão, ficou tudo normal. Até você ficou normal. Irmão, não é para você ser normal. É para você ser louco. É para você ser doido. Você tem que ser doido. Você tem que ser louco. Você tem que ser um variado. Porque só doido, irmão. Só doido. Está aqui a pastora que estuda psicologia. Só doido acredita numa coisa que não enxerga. Só doido que acredita numa coisa que não vê. Você nunca viu Deus. Você sabe que Ele existe. Tem provas humanas dizendo que Ele existe. A ciência prova que Ele existe. Mas só Deus para acreditar, só um louco para acreditar nisso. Ei, meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Deus vai tirar as escamas dos teus olhos nesses dias.
Deus vai tirar as escamas dos teus olhos nesses dias. Para quê, pastor? Para que você enxergue como está a tua vida, como está a tua vida espiritual, como está teu casamento, como está a tua vida financeira. Está na hora de você acordar. 2019 já começou, janeiro já passou, só falta 11 meses para acabar o ano. Não termine 2019 assim como você terminou 2018. Deus tem mais para você, Deus tem mais para sua casa, Deus tem mais para sua vida espiritual, Deus tem mais para sua vida financeira. Deus quer fazer infinitamente mais, além daquilo que você possa pensar ou imaginar, mas segundo o seu poder que opera em você. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor, dê um grito de júbilo, porque Deus quer fazer grandes coisas. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus, referente ao texto que eu li aqui, cego conduzindo cegos, Jesus estava dizendo dos fariseus e dos escribas, que colocavam as suas tradições, os seus costumes, acima da palavra de Deus. Sabe, irmão, eu conclamo você nessa noite, eu te convido nessa noite, para você ser um estudioso da palavra. Eu te convido você nessa noite, para você fazer a sua inscrição para o Instituto. Nós tivemos muitas pessoas aqui de manhã, mas tem alguns rostinhos que eu não vi. Eu deixo de fazer trilha, coisa que eu mais amo, no domingo de manhã para estar aqui na igreja, dando aula. Eu tenho que estudar para dar aula. Eu tenho que, para preparar essa mensagem, irmão, eu tenho que estudar para saber quem são os fariseus, quem são os saduceus. Eu tenho que estudar para saber quem é esse povo aqui, saduceus, que estava, desafiando Jesus, porque não existe ressurreição. Eu tenho que estudar. E quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono pela palavra. Quanto mais eu estudo, mais eu conheço Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu sei quem Deus é e o que Ele pode fazer. Irmão, quando eu leio um texto desse, quando eu leio um texto da Bíblia que diz, e Jesus, subindo no barco, disse à tempestade: acalma, acalma. E a Bíblia diz que a tempestade acalmou. Às vezes nós passamos lutas, irmãos, e é verdade. Nós passamos dificuldades, e é verdade. Decisões erradas que nós tomamos, porque não consultamos a Deus. Coisas erradas que fazemos, porque não temos conhecimento de futuro. Escuta o que eu vou te dizer. Eu quero te convidar nessa noite a você ser um aluno assíduo da palavra. Bíblia. Quanto mais você conhecer a Deus, menos preocupações você terá. Menos ansiedade você terá. Mais forte você será. Eu quero encerrar lendo Hebreus 12:1, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você está aí, diga amém. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desanimeis, porque ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desanimes
quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Pastor, que palavra foi essa? Deus abrindo os teus olhos para mudanças que precisam acontecer na sua vida.